Casar assim o pensamento com o sentimento, a ideia com a paixão, colorir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com o sentimento da religião e da divindade. Eis a poesia grande e santa, a poesia como eu a compreendo, sem a poder definir, como eu a sinto, sem poder traduzir. E com essas palavras do poeta Gonçalves Dias, nós começamos o nosso encontro sobre o romantismo. Nesse primeiro encontro, nós vamos falar sobre os aspectos gerais da escola romântica e entender como que essa escola é uma escola que estabelece aí, né, naquela segunda metade do século XVIII, né, início ali do século XIX, estabelece novos caminhos para a literatura. Novas águas começam a passar por esses rios literários. É uma escola, né, que muda muito o cenário de um mundo que vem em transformação, né, com a criação de novos mercados consumidores, de novas relações, né, de um mundo se transformando, o asfalto chegando, hospitais sendo construídos, né, muita novidade acontecendo positivamente no mundo, ao mesmo tempo que eu tenho conflitos, revoltas, guerras acontecendo também. Né? Então, nessas antinomias trazidas pelo romantismo, a gente tem uma escola muito rica, uma escola muito nobre e que nós temos que despender a nossa atenção. Então, vem comigo, vamos lá, vamos de romantismo, aspectos gerais, aula 1 dessa escola tão importante e que ditará muitos caminhos para a literatura. A gente vai começar dizendo que o romantismo ele nasce com uma oposição ao neoclassicismo, ao arcadismo, tá? Então a gente tem que entender que o romantismo, como vocês sabem e devem lembrar, é a escola que tem a supremacia do sentimento, a supremacia da emoção, da subjetividade, em oposição àquele racionalismo, àquele equilíbrio proposto pelos Árcades. Tá? Então, se o arcadismo ou o neoclassicismo teve inspiração lá no momento quentista, né, naquele momento renascentista, né, o romantismo, a gente pode dizer que a sementinha dele foi plantada lá no barroco. Tá? Naquela subjetividade barroca, naquele conflito sentimental, né? Mesmo que ainda houvesse ali um dilema, né? Também pela presença da razão, a gente tem a presença da subjetividade muito forte no barroco. E ali talvez tivesse nascido, né, o romantismo. Romantismo, né, que esse termo, como a gente usa hoje, é muito interessante, né? A gente tem duas expressões que acho que vale muito a gente falar. O professor Domício Proença Filho, né, no livro Estilos de Época da Literatura, ele frisa, né, com muita relevância o quanto nós temos que ter uma certa diferenciação no que se diz respeito a romantismo, estado de espírito, e romantismo, estilo de época. Né? O que é o romântico estado de espírito? É aquele que valoriza a subjetividade, que acredita na fé, na fé como estilo libertador, né? Que acredita nas relações, né? A partir de um olhar mais transcendental, que evade a uma realidade, que idealiza. Né? E enquanto estilo de época, a gente tem que entender que o romantismo está nesse cenário que eu acabei de falar para vocês, de um mundo em transformação, de uma burguesia que ascende socialmente, né? De uma sociedade que luta, né, contra a monarquia, contra a aristocracia, contra os déspotas, né, e que observa muitas mudanças. Né? Uma sociedade ali do final da segunda metade do século XVIII e a primeira do século XIX que vive diversas experiências e essas experiências retratadas pelo viés da subjetividade fazem da literatura romântica, sem dúvida, a mais encantadora que a gente tem aí em todos os tempos. Tá? Então, assim, é muita coisa para a gente falar, é muita coisa legal. Né? A gente pode falar, né, do jovem Werther de Goethe, né? A gente pode falar das obras que permearam, né, a literatura brasileira, né, ali como Iracema, Senhora e por aí vai. Tá? Tem muita coisa que a gente pode abordar em termos de romantismo, tá? Mas hoje a gente vai ficar no aspecto geral. Então vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho a origem dessa palavra aí. A palavra romantismo, galera, como a gente usa hoje, ela vem do francês romance, né, que significa história heróica de cavalaria,
Opa, então isso acende uma luzinha na nossa cabeça. Se romantismo é uma palavra que foi lá no romance, né, do inglês, e depois foi o romance na francês, lá na Galícia, no francês, o que a gente tem que pensar? Né? Se traz esse significado de história heróica, né, de cavalaria, a gente tem um quê aí do romantismo conectado ao medievalismo. E claro que temos, tá? A figura do herói, o herói que representa uma sociedade, o herói que idealiza, os espaços criados, imaginados, né? A valorização do pitoresco, da imagem, do sonho, da transcendência da realidade, as paixões, né? Entre a mocinha e o herói, ou seja, o caráter conflitante, as guerras, a dor, o sofrimento. Caramba, galera, que cenário, hein? Que cenário. Não é à toa que o romantismo é o maior de todos, tá? Então, assim, quando a gente fala que o romantismo ele tem uma conexão com a Idade Média, com o período medieval, galera, isso está tendo um nome, está na etimologia da palavra romantismo, que vem lá do francês romance, que significa história heróica de cavalaria, tá? Do período medieval. Então, conecta essa ideia aí, porque isso pode te ajudar num certo momento. Vamos lá. No universo das palavras, algumas, eu gosto muito desse início aí que eu construí para vocês, porque isso aí é uma inspiração em Mário Quintana, uma questão, um texto até que já caiu na UERJ, né? Mário Quintana disse certa vez que tem palavra que tem cara da palavra mesmo, né? Por exemplo, pensa no barroco. Barroco tem cara de barroco, não tem? Barroco tem cara de barroco mesmo. Agora pensa no arcadismo, naquela serenidade, naquele equilíbrio do campo. Tem cara de arcadismo? Não tem, tá? Então, assim, é o tipo de coisa. O Mário Quintana escreveu um texto muito bacana sobre isso, certa vez, e aí eu inspirou o início desse nosso material, dizendo que romantismo tem cara de romantismo, tem palavra que tem destaque na vida, né, no léxico, no vocabulário, tá? Então vamos lá. No início, no universo das palavras, algumas foram agraciadas com o dom do uso exagerado, tá? Entre eleitas, romantismo ocupa lugar de destaque, ora com uma força substantiva, romântico ou romântico, ora no meio do tom qualificativo, olhar romântico, né? Então, ora como substantivo, ora como adjetivo, a força, o exagero do termo romântico é enorme, tá? E atinge, né, há séculos, multidões, mexe, né, com o comportamento humano há muito tempo, tá? Há 2 séculos, né, o termo romântico habita o vocábulo do homem nas ruas, do adolescente sonhador, do artista, do cartaz publicitário. Galera, se você tem aí, por exemplo, um avô, né, perto de você, um tio, né, mas um pouco mais velho, pergunta para ele assim: o que significa ter um olhar romântico sobre o mundo? Um termo que era muito usado até um pouco tempo atrás, né? E que alguns ainda vocês devem olhar, ou devem até ouvir falar, que é assim, ó, cara, deixa de ser sonhador, desfaz esse olhar romântico sobre a vida. Não é assim, não. O que será que significa isso, hein? Será que é amor, coraçãozinho, paixão só? Não é, não. É o olhar idealizado, é esse espírito heróico do adolescente, revoltante, né? Revolucionário, tá? Isso é o espírito romântico, tá? Que tem tudo a ver com aquele cenário que se desenhou ali no século XVIII, né? Que são os anos 1700. Tem uma data que é marcante nessa segunda metade do século XIX. Eu vou te dizer qual é: 1789. Você deve lembrar o que aconteceu nesse momento, tá? E que mexeu muito com o espírito revolucionário da adolescência até hoje, tá? Então vamos lá. A palavra romântica enleva e humilha, pois pode referir-se a uma atitude positiva ou um gesto condenável. Foi o que eu falei para você. Num cenário mundial em que o asfalto chegava, hospitais eram construídos, a massa urbana se consolidava na sociedade, eu também tinha revoltas, eu tinha guerras, eu tinha dor. Tá? Então, essa antinomia, esse contraste que o romantismo gera é muito bacana, mexe muito, né, com a subjetividade, com os sentimentos dentro da obra e nos atinge enquanto leitores. A palavra romântica enleva e humilha, pois pode referir-se a uma atitude positiva, um gesto condenável, um sonho, um alimento para o pleno exercício do imaginário humano.
Amor e glória, sedução e prazer, irresponsabilidade e frustração representam muitas das antinomias que passam pela cabeça do usuário desse termo universal. Afinal, com tantas polaridades, qual é a magia que se esconde por trás do discurso romântico que perdura aí pelo menos por 3 séculos? Há da gente descobrir, né? Vamos lá. O nascimento do cidadão. Deixa eu beber uma aguinha. Vamos lá. O nascimento do cidadão. Galera, a gente está falando de um cenário mundial, século XIX, tá? Século XVIII, perdão. Primeira metade do século XVIII, segunda metade do século XVIII, né? A gente está falando de 1789, a gente está falando da Revolução Francesa. Vocês sabem que para o mundo ocidental, a Revolução Francesa é um marco no que diz respeito à libertação, tá? A valorização do pensamento individual, a ascensão da burguesia e consolidação da burguesia, né, como classe social dominante, né, novas relações de trabalho, depois aí a Revolução Industrial, ou seja, muita coisa acontece, tá, nesse contexto da segunda metade do século XVIII. E aí o que a gente tem que pensar? Tudo isso aí vai culminar num novo tipo de pessoa, né? Não é mais aquela pessoa que se curva diante do rei, tá? Eu tenho agora novas relações se estabelecendo, eu tenho aí um senso de criticidade nascendo também junto com os ideais revolucionários, e aí automaticamente você vai ter um novo perfil de ser humano, né, se constituindo no mundo ocidental. Então, assim, a Revolução Francesa é um belo exemplo desse novo indivíduo que vai nascer na sociedade, tá? Eu não tenho mais a literatura olhando exclusivamente para o povo, esse olhar coletivo, né? Como se falava até então. Eu, a partir de agora, eu tenho o indivíduo, o ser simples, né? Crítico, aqui, que é valorizado pela força dos seus braços e a convicção das suas ideias. Galera, é muito interessante a gente pensar isso, porque isso legitima muito um dos primados capitalistas, que é o crescimento a partir do esforço, né? Do suor. Então, você vai ter agora, como grande mote heróico dos personagens, não mais, né, o povo, mas você vai ter o indivíduo que é valorizado pelo seu esforço, o indivíduo que é valorizado pela sua convicção em seus ideais. Olha esse trecho aí. O nascimento do cidadão. A Revolução Francesa dá destaque a uma nova personagem na cena mundial, né? O povo. Os heróis solitários se tornaram elementos do passado, pois agora quem faz a história pela força dos seus braços e pela convicção dos ideais é o indivíduo. Então, o que você tem que pensar? O povo agora, né, representado pelo indivíduo, vai ser o grande mote daquele. Não é mais aquele povo representado pelo herói, né, aquele herói clássico. Não. A partir de agora, eu tenho o indivíduo como grande elemento valorizado. Esse indivíduo ele acaba representando o povo como todo herói, tá? Mas esse indivíduo, ele é um indivíduo simples, não é aquele herói clássico, né? Aquele herói lindo, aquele herói perfeito que você via acontecer com Aquiles e etc. Não, a gente está falando do indivíduo que se eleva à figura de herói, né? Pelo seu esforço e pelo seu suor e pelas suas convicções. Tá? Então, assim, o indivíduo normal, o indivíduo vai se elevar à figura de herói por esforço. E aí passa a representar o povo. Tá? Esse novo homem, influenciado pelos textos da Assembleia Geral Constituinte, legitimava a autonomia da burguesia e tomava para si a tarefa de emancipar o mundo dos privilégios monárquicos. Tá? Então, lá, o sul é trabalho e é ideal. Tá? Então, o suor, o trabalho e o ideal, né, antimonárquico, tá, anti-aristocrático, estabelece esse novo herói, esse indivíduo que representa uma nova relação aí com essa massa urbana que cresce e o povo. Tá? Vamos lá. É importante entender que o romantismo está relacionado com o surgimento de um novo público leitor. Este, de origem burguesa, formou seu gosto literário a partir da leitura de jornais vendidos a preços acessíveis. Além disso, a elevação do poder aquisitivo da classe média e um sistema de impressão de livros proporcionaram o surgimento de um público consumidor de leitura, né? O que você está vendo aí nessa pintura Mulher Lendo de Renoir.
Com essa nova tendência comportamental, vieram os valores anti-absolutistas e anticlássicos. Galera, esse tipo de relação que se estabeleceu com a leitura, né, de forma individual, que quando você pensa o arcadismo, por exemplo, só quem tinha acesso às obras eram os aristocratas, galera. A galera estudada, né, a galera letrada que poderia ali produzir e ler, né? Quem não era desse métier aí, ouvia, estava ali no meio ali e ouvia os textos, os comentários e tal. A partir de agora não, galera. Com a ascensão da classe média, com o poder aquisitivo melhor, né? Sobretudo, incentivado aí pela impressão, pela imprensa, na invenção da imprensa, o que você tem aí? Você tem a possibilidade de um maior acesso às obras, inclusive em caráter individual, e não mais de forma pública, nas praças, nas salas de leituras, nas arcádias. Não, agora eu posso ler, né, de forma individual, o que vocês estão vendo aí retratado no quadro do Renoir. Então, galera, quando a gente tem essa nova possibilidade de leitura de forma mais intimista, individual, né, ali de uma forma mais concentrada, eu tenho ali alguns valores que interessam muito, né, à segunda metade ali do século XVIII, que são os ideais anti-absolutistas e anticlássicos, né, que vão sendo incutidos nas obras, muito até pelo esquema de mecenato, né, os mecenas, né, o financiamento de obras de cunho político, né, deram até origem, a gente vai ver isso lá na próxima aula, quando a gente for falar do romantismo no Brasil, né, a um processo que foi muito importante para a nossa independência, que foi a disseminação de folhetins, né, que eram obras que tinham uma certa tiragem e impressão, né, tinha uma certa quantidade impressa e eram, né, consumidas pelo esse novo público leitor. E aí o que acontece, galera? Essas obras são obras extremamente atraentes, que geram muito, prendem muito a atenção do leitor e de repente eram paradas num ponto de alta tensão, o que gerava uma ansiedade gigantesca pelo próximo volume, tá? Então, assim, as tiragens iam cada vez mais aumentando, porque isso ia caindo no gosto desse novo público leitor. E aí, dentro dessas obras, eu tenho os ideais de liberdade. Galera, para pensar. No momento em que eu não tenho rádio, que eu não tenho televisão, que eu não tenho internet, quem manipula o pensamento, quem forma ideologicamente o pensamento, é a leitura, tá? Então você tem que entender que a literatura, né, quando começa a ser consumida por esse novo tipo de leitor, ela começa a agir de uma forma, digamos, política muito mais forte, de uma forma muito mais veemente. E quando o gênero textual e o gênero literário folhetim toma o gosto, né, aí a gente tem uma chegada assim com o pé na porta, né, dos valores anti-absolutistas e anticlássicos. Tá bom? Então vamos lá, vamos avançar. A gente já falou aí que, né, a gente vai ter no romantismo uma retomada aí dos valores medievais, sobretudo no que diz respeito aos romances de cavalaria, os romances heróicos. Mas lembra, esse novo herói é um herói do suor, do trabalho, né, que é herói por mérito, um primado do capitalismo, tá? Deixei uma dica aqui para os específicos, depois dá uma lidinha e dá uma pesquisada, tá? Movimento Sturm und Drang, da Tempestade e Ímpeto, que nasceu lá na Alemanha com Goethe, né? Acho que um dos principais autores aí, quando a gente fala de romantismo, do início, da propulsão do romantismo, né? A gente fala da obra O Werther, né? De Goethe, que vai falar muito sobre um jovem, né, com um perfil extremamente diferenciado do que se colocava em termos de literatura, e aí isso abre os horizontes da emotividade, do pessimismo e da melancolia como uma marca, tá, do romantismo. Tá? Vocês sabem que essas palavrinhas que eu acabei de falar agora, emotividade, pessimismo e melancolia e valorização da morte, são palavras ultra conectadas à segunda geração romântica. E aí, quando a gente fala de obras como Álvaro de Azevedo e por aí, eu não estou achando, estou procurando aqui, mas não estou achando. Tá? Aqui. Tá? Quando a gente fala de obras como, por exemplo, Lira dos 20 anos de Álvaro de Azevedo, obras extremamente conectadas à melancolia, à valorização, olha lá, ó, lembra,
os específicos e até os não específicos, por que não? Inspiração alemã, lá o Werther de Goethe trazendo essa representação do que é a melancolia na literatura. Tá? Muitos especialistas defendem que o romantismo ele nasce ali na Inglaterra e na Alemanha. Tá? Existe esse movimento aí, tá bom? Beleza? E Goethe é um dos maiores nesse sentido. Tá? Indico também, por que não, a leitura de Fausto, tá? De Goethe também. Um cara que, para viver sempre jovem, né, cercado de mulheres e com os prazeres da vida, faz um pacto com o diabo, tá? Então, assim, acho que valeria a pena vocês lerem e ver como que um dos principais mitos da literatura, né, mitos literários, que é o amor, como ele vai se relacionar com Fausto, tá? Incrível, tá? Tem que ler. São clássicos da literatura, galera. Vamos lá. Estética clássica e estética romântica. Eu falei para vocês no iniciozinho da aula, tá? Que a gente tem aí o quê? Uma escola de resposta, tá? Uma escola de resposta ao neoclassicismo, tá? Eu vou parar aqui nessa análise e aí a gente vai continuar depois na próxima aula, né, com o romantismo no Brasil. Então vamos lá, vamos traçar esse quadro sinótico aqui. Então vamos lá. Romantismo, na ordem, né? Escola clássica versus escola romântica. Então vamos lá. Valorização da nobreza, valorização da classe burguesa. Período clássico, condicionamento e objetivismo. O que eu tenho no romantismo? Liberdade de criação e ultravalorização da subjetividade, ou seja, dos sentimentos, o que já explica a linha de baixo, a oposição razão versus sentimentos. Enquanto no classicismo eu tenho uma contemporaneidade, o romântico ele vai ter uma valorização da história, tá? Então, por isso que eu tenho muita coisa recuperada em termos de medievalismo, tá? As histórias de cavalarias, os feitos heróicos que marcaram a humanidade. O período clássico ele vai falar muito de um olhar otimista sobre a contemporaneidade. O romantismo vai trazer o pessimismo. Acabamos de falar de Werther, de Goethe, tá? De Fausto também, tá? Então, de Álvares de Azevedo no Brasil. Então, o pessimismo é uma marca da literatura romântica, até porque a gente viu lá no início da aula que a literatura romântica ela nasce em cima das antinomias, ou seja, daqueles contrastes, né, que se estabelece a ideia romântica. Óbvio, classicismo, período clássico, vai cultuar o real, o romantismo, galera, a imaginação, a transcendência, a fuga do real, tá? Então é o culto ao fantástico, a idealização, tá? E enquanto o classicismo vai valorizar o saber, a razão, a cultura, o romantismo ele volta-se para o culto da natureza, né? Para o culto do exótico, do grotesco, né? Aquilo que o homem encontrava-se, aquilo que o homem produzia quando encontrava-se com a natureza, o mais puro dos seus estados, a liberdade, a desconexão, né? Com esse espírito racional que antes estava vigente na sociedade. O que eu quero fechar hoje com vocês? Tá? Embora o iluminismo fosse, né, um movimento extremamente racional de valorização do saber e de acreditar que o sucesso do homem viria pelo saber, pela inteligência, pela racionalidade, o romantismo, embora reconheça a importância da liberdade, que era uma das lutas do movimento iluminista, é importante a gente saber que o romantismo torce um pouco o nariz para o iluminismo. Tá? Simplesmente por quê? Porque o iluminismo vai valorizar a razão, enquanto o romantismo vai valorizar o quê? O sentimento, a subjetividade. Então, cuidado com essa conexão. O iluminismo é super importante, né, dentro desse período, porque vai trabalhar a luta, né, revolucionária pela liberdade, pelo espírito anti-absolutista. Porém, os românticos, pelo excesso de racionalidade iluminista, torcem um pouco o nariz para o iluminismo. Beleza, galera? Então, vou fechar aqui o nosso encontro de hoje e dizer para você que na semana que vem a gente vai poder bater um papo com o romantismo manifestado no Brasil. E aí a gente vai falar de Gonçalves Dias, a gente vai falar de José de Alencar,
A gente vai falar de Álvaro de Azevedo, Fagundes Varela, Casimiro de Abreu e vamos falar de Castro Alves, já fazendo a transição para o movimento realista. Tá bom, galera? Beleza? Então, esse é o princípio da escola romântica. Essa escola que nasce ali no século XVIII, se estende até o século XIX, né? É aí mais uma, é a última escola, né, do que a gente chama de literatura colonial, né, porque em 1822 a gente consegue a nossa independência, mas o iniciozinho do romantismo ainda está sobre a égide, tá, de Portugal, ainda éramos colônia. Tá bom? Então, galera, um beijo, muito obrigado por me receber mais uma vez aí na sua casa, tá, para me permitir compartilhar conhecimento com você, tá? Romantismo, idealização, transcendência do real. A gente está precisando. Um forte abraço, galera. Valeu!